Gente, passei por uma experiência muito estranha quando conheci um cara e me apaixonei por ele, mas duvidava que estivéssemos destinados a ficar juntos. Pensando bem, nossa história ainda não está bem resolvida e isso me deixa um pouco frustrada. Aqui está o motivo. Tenho uma irmãzinha de 4 anos chamada Iris. Ela é um pouco irritante, mas em geral eu gosto muito dela, exceto nos dias em que minha mãe me pede para tomar conta dela um pouco. Eu definitivamente prefiro fazer outras coisas, você sabe. Aquele sábado foi exatamente um dia desses. Mamãe tinha que fazer algumas compras e disse que Iris não ia deixá-la fazer isso em paz. Então me pediu para cuidá-la e levá-la ao parquinho do shopping por algumas horas enquanto fazia tudo. Eu já tinha planejado sair com meus amigos, mas minha mãe insistiu. Ela disse a clássica frase: "Estou te pedindo muito?" E ainda prometeu me deixar ir numa festa na praia com todo mundo da escola durante as férias de primavera. Era realmente tentador, então pensei que não seria um grande problema ajudá-la. No caminho para o shopping, Iris foi cantando a mesma musiquinha infantil, repetindo milhares de vezes. Era muito irritante, e quando eu pedia a ela para parar, ela não só me ignorava, como cantava ainda mais alto. Pensei, Jesus, prefiro morrer do que ter filhos. E nossa mãe estava com os pensamentos tão distantes que parecia nem notar a música. Eu estava mandando mensagens para minha melhor amiga, reclamando do meu sábado furado. E ela respondia tentando me animar, lembrando das próximas férias de primavera. No momento em que chegamos ao nosso destino, comecei a pensar que meu ato de generosidade com Iris valeria a pena. Mamãe tinha muita pressa enquanto nos deixava no parquinho e até tirou o celular de mim. Ela disse que, do contrário, eu ficaria só trocando mensagens de texto em vez de cuidar da minha irmãzinha. Por favor! Pensei, o que mais faltava acontecer naquele dia? Lá estava eu, sentada no banco e observando a Iris brincar com a areia cinética, pensando que meu fim de semana estava totalmente arruinado quando um garotinho veio até mim, aparentemente pedindo para eu brincar com ele. Ele não falava ainda, devia ter tipo 1 ano e meio de idade. Meu Deus, outro bebê? Não, pensei. Ou pior, imagina se vem a mãe dele querendo falar comigo, se derretendo pelo fato de ele ter gostado de mim ou algo assim. Mas adivinha só, esse menininho não estava lá com a mãe, mas sim com um irmão grande e charmoso. Seu nome era Andrew. Ele me disse quando veio em minha direção e pegou seu irmãozinho nos braços. De repente, senti que algo me dizia que havia ganho meu dia. Nós conversamos um monte sobre as crianças ao redor e as coisas que elas fazem. Foi super agradável. Eu estava começando a gostar dele e tive a sensação de que ele também estava interessado em mim. Perdi a noção de tempo, pois quando vi, minha mãe já havia retornado. Lá estava ela, acenando para mim, dizendo que era hora de ir. E quando me levantei do banco, Andrew sugeriu trocarmos nossos números de telefone. No começo, esqueci que minha mãe tinha tomado meu celular. Até achei que tinha perdido ele e comecei a procurar, rastejando de joelhos embaixo do banco. Claro, logo lembrei de tudo. Mas você sabe, eu já estava morrendo de vergonha. Andrew riu quando contei onde meu telefone estava e prometeu me enviar uma mensagem para que eu tivesse o número dele. Quando cheguei até minha mãe, ela me deu meu celular de volta com um sorriso astuto. Já havia uma mensagem dizendo: "Eu gosto da irmã mais velha da sua irmã." No caminho de volta para casa, Iris foi cantando aquela música estúpida de novo, mas surpreendentemente, naquela hora já não era mais irritante. Durante toda a semana seguinte, Andrew e eu ficamos trocando mensagens o tempo todo, dizendo bom dia e coisas assim. Ele estava realmente interessado na minha vida, eu acho, pois fazia muitas perguntas sobre mim e praticamente não dizia uma palavra sobre si mesmo. No entanto, descobri que ele era um pouco mais velho do que eu, que já havia se formado na escola e que agora estava trabalhando para ganhar algum dinheiro para cursar faculdade de Direito. Ele era incrível, pensei, por causa de suas mensagens e piadas legais. Na sexta-feira, eu já estava completamente apaixonada por ele. Então ele sugeriu que nós dois levássemos nossos irmãos mais novos e nos encontrássemos novamente. Disse que poderíamos nos conhecer melhor enquanto as crianças brincavam ao ar livre. Pensei, por que não? A propósito, minha mãe ficou extremamente surpresa, embora feliz quando eu disse que queria levar a Iris ao parque. Agora sim, ela definitivamente me deixaria ir àquela festa na praia. Nós nos divertimos muito no parque e eu estava totalmente certa de que Andrew se sentia da mesma maneira que eu.
Mas sabe o que era estranho? Eu sempre imaginei que quando um cara, especialmente um que tem praticamente 20 anos, gosta de uma garota, gostaria de ter um encontro com ela. Assim, só os dois, entende? Mas ele não me convidou para sair na semana seguinte. Isso meio que me estressou, mas eu não queria criar drama, então não disse nada e apenas trocamos mensagens de texto durante toda a semana seguinte. Eu continuava pensando nisso e, em algum momento, decidi perguntar a opinião da minha mãe sobre o que estava acontecendo. Me arrependi assim que fiz isso, porque ela não gostou do fato de ele ter quase 20 anos e eu apenas 16. Você sabe, coisas de mãe. Ela disse que se nos encontramos apenas aos sábados, ele poderia ter outra namorada e talvez agora estivesse mentindo para as duas. Pois é, sua opinião não ajudou muito, só encheu minha mente com todos aqueles pensamentos femininos. Fiquei realmente preocupada. E se ele realmente tivesse outra pessoa? Eu não queria me machucar, então achei melhor ser direta e mandei uma mensagem para ele falando todas essas coisas. Foram umas 5 ou 6 mensagens a propósito. Acabei mandando mensagens dizendo que achava melhor que não nos víssemos mais, ao invés de termos esse estranho relacionamento de sábados. Ele não respondeu nenhuma das minhas mensagens, até 3 horas depois. No entanto, eu sabia que ele havia lido. Pensei que já era, e meu coração estava partido, então comecei a chorar e minha mãe continuou dizendo seu famoso "eu avisei", quando de repente meu telefone tocou. Era o Andrew. Ele disse que não queria explicar por telefone e me implorou para permitir que fizesse isso pessoalmente. Eu estava realmente muito brava com ele, mas eu também queria muito ouvir que minha mãe estava errada e que ele não tinha outra namorada. Então, disse a ele onde eu morava e em cerca de 20 minutos ele bateu na porta. Eu o ouvi em silêncio, com os olhos bem abertos. Seu irmãozinho, na verdade, era seu filho. Andrew namorava uma garota no ensino médio, então ela engravidou e eles tiveram que se casar logo após a formatura, que aconteceu há 2 anos. Por fatalidade, ela morreu ao dar à luz e não tinha parentes, enquanto Andrew morava com seu pai e eram somente os dois. Ele não podia deixar seu bebê ser entregue para adoção, então decidiu mantê-lo, trabalhar duro e adiar seu sonho de se tornar advogado até ter dinheiro suficiente para pagar a faculdade. Foi por isso que ele não me convidou para sair durante a semana, pois estava trabalhando em 3 empregos para economizar dinheiro. Então sua agenda era bem difícil, e o sábado era o único dia em que ele podia ser um verdadeiro pai para o seu filho, pois era seu dia de folga. E desde que ele começou a gostar de mim, queria combinar seu tempo livre com os dois. Mas dentro de um mês, sua tia, irmã do seu pai, iria morar com eles. Isso daria a ele algum tempo livre e ele poderia me levar para o encontro mais incrível de todos os tempos, pois achava que realmente me amava. Ele não queria me dizer nada antes, pois temia que eu fosse embora, e ele definitivamente não queria isso. Eu não sabia como reagir quando ele veio até a minha casa e me disse isso. Na hora, eu apenas fingi que estava tudo bem, mas falando francamente, eu ainda não creio que esteja. Veja só, é realmente fantástico ele ser responsável, trabalhando em 3 empregos, e é admirável o que ele fez. Eu realmente acho que ele fez a escolha certa quando decidiu ficar com seu filho. A minha dúvida é se realmente estou pronta para um relacionamento com o pai de um bebê aos meus 16 anos de idade. E tenho certeza que meus pais não vão gostar dele justamente por esse motivo. Mas por outro lado, estou completamente apaixonada por ele. Eu não sei o que fazer. Se você tem algum conselho para mim, ou se já esteve na mesma situação, por favor, comente na seção abaixo. Para ser honesta, ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar esse vídeo com seus amigos. Quem sabe algum deles me ajude?